Bom dia, bom dia. Meu nome é Ilana e hoje eu venho aqui falar para vocês sobre maternidade, culpa e trabalho. Estou aqui, na terapia do meu filho, aguardando ele fazer sua terapia. Enquanto isso, eu vou gravar esse vídeo aqui para você. Um insight que veio aqui enquanto eu caminhava para a terapia junto com ele. E uma coisa que muita mãe passa, é sobre esses 3 pontos e a dificuldade de conciliar esses 3 pontos. Eu, sou Ilana, tenho 3 crianças maravilhosas, amo a maternidade. E mergulhei de cabeça, no tema de altas habilidades de superdotação depois que descobri essa condição no meu primeiro filho. E fiquei muito atenta aos sinais em relação aos outros filhos, Uma também já, dois já com as avaliações já feitas e a terceira não está diferente. E estou aqui, grávida, do meu quarto filho. Por que eu vim falar desse tema? Algumas mães, que participam do projeto Conexão Mães. O que é esse projeto? O projeto Conexão Mães é um projeto de acolhimento, de afeto, de troca, de experiência entre as mães de crianças que têm neurodivergência, altas habilidades de superdotação. Esse grupo nasceu da necessidade, de duas mães se desabafarem sobre as coisas que acontecem e, ao mesmo tempo, elas se acolherem, independente da situação que aconteça. Porque tem muitas dificuldades que passamos que muita gente não entende. E muita gente acha que é frescura. Então a gente sentiu a necessidade de criar esse grupo para realmente ter o acolhimento, para trazer um pouco mais de leveza para essa maternidade que é pesada. A maternidade em si só já é muito pesada, por isso que eu trouxe esse tema hoje. Maternidade, trabalho, e, e a culpa. Por quê? Porque a maternidade ela é muito pesada por si só. Agora, a maternidade de crianças com altas habilidades de superdotação, ela é mais pesada ainda. Eu não vou romantizar. A vida lá em casa não é fácil, a vida é intensa. Eu vim para Goiânia com meu filho agora para trazer ele na terapia e foi a viagem inteira conversando, me questionando, me perguntando. Meu filho está com 5 anos, ele me fez a pergunta: Mãe, por que existe a palavra mente na palavra exatamente? Mamãe, alguém, meu tio faleceu e alguém falou para ele que meu tio virou estrelinha. E aí ele colocou na cabeça que as estrelas que brilham mais forte são as pessoas que faleceram. Só que ele gosta de ver muitos documentários e viu que não, são estrelas, são satélites, vivos, e as estrelas que mais brilham são as estrelas mais novas. E ele começou a me questionar. Então a vida nossa é essa. São questionamentos intensos que muitas vezes a gente não consegue responder na hora. A gente aprende junto com eles. E muitas mães do projeto que eu expliquei anteriormente entram em contato comigo perguntando como que é a minha rotina, como que eu consigo organizar o projeto, gerenciar restante de filho, trabalhar fora e, casa, marido, enfim. Gente, nós não somos perfeitos. Eu não consigo fazer tudo. Mas eu me organizo e priorizo. Igual eu trabalho, mas eu tenho que uma semana, na quarta-feira eu trago meu filho para terapia em Goiânia, tenho que andar uma distância de aproximadamente 5 quilômetros, e na outra semana na sexta. Às vezes meu marido consegue vir, às vezes não. E a gente vai revezando sobre a nossa jornada e a nossa semana. A gente conversa muito sobre a nossa organização da semana, nosso planejamento, sobre trabalho, enfim, para a gente poder conseguir, suprir todas as necessidades da nossa casa, principalmente dos nossos filhos. Mas tudo começa numa rotina, de organização. Eu sempre organizo, o que eu tenho que fazer antes, no domingo já. Às vezes eu escrevo, às vezes não, mas eu tenho tudo planejado na minha cabeça. Meu marido também tem tudo planejado na cabeça. E quando a gente não conversa, a maioria das vezes esse planejamento não acontece. Então, a maioria das vezes a gente aprendeu. Tudo que eu planejo eu tenho que passar para meu marido e vice-versa. E assim começou a ter uma fluidez melhor durante a semana para executarmos todas as tarefas. Trabalho. Eu tenho que trabalhar, o trabalho demanda muito de mim. Eu também tenho que me reorganizar e reorganizar as prioridades para poder dar certo, dar conta de tudo. Mas o que é dar conta de tudo?
é daquilo que é importante. O que é mais importante para mim? Os meus filhos. Então, por exemplo, eu que faço almoço. Final de semana, eu organizo a minha rotina para poder facilitar as coisas para fazer o almoço. Já deixo verdura pré-cozida, congelada, picada, tudo certinho, feijão já cozido, temperado, algumas carnes prontas temperadas e algo prático. E também tá tudo bem os dias que eu não consigo fazer almoço. A gente compra marmita, tá tudo bem. E eu não me cobro. Eu aprendi a não me cobrar, não me culpar por não conseguir fazer tudo. Quantas vezes durante essa última gestação, que agora vamos, né, encerrar a fábrica, nessa última gestação eu passei mal. Mesmo assim, tinha que seguir firme para poder conseguir fazer as coisas. Então, tem um pessoal aqui me ligando enquanto eu gravo. Então, assim, eu aprendi a entender que temos a culpa, mas é colocar ela no lugar certo. E quantas vezes eu falo, nossa, às vezes hoje eu não consegui fazer tudo que eu queria para os meus filhos. Mas o tempo que eu tenho aqui, então, eu vou dedicar a eles. Eu entendi a minha culpa, entendi o que eu sentia, mas eu não passava essa responsabilidade, essa culpa que eu sentia para eles. Mas para isso eu precisava entender o que eu sentia. E muitas das vezes também para eu poder conseguir ajudar o meu filho e a minha filha a entender os seus sentimentos, eu tenho que entender o meu. O que se passa na minha cabeça, o que passa comigo. Então esse é um ponto muito importante. Medo, culpa, nós sempre teremos. Não tem como a gente evitar isso. Mas a gente tem como colocar eles no lugar certo, na medida certa, sem pesar. Porque o problema é quando a gente coloca eles no lugar errado e pesa. E quando pesa, isso afeta toda a família. Então a gente precisa sempre tudo levar de uma forma moderada. Hoje eu amo trabalhar, mas eu sou apaixonada dos meus filhos na maternidade. Mas eu não trabalho, não é só para os meus filhos, para dar uma condição melhor para eles. Eu trabalho porque eu gosto. E eu sei disso. Então eu não ponho esse peso para eles. Eu ponho esse peso para mim. É uma coisa que me faz bem. Mas reconhecer isso me faz muito bem. E muita coisa que eu venho aprendendo e aprendi, principalmente com esse projeto Conexão Mães, está me fazendo enxergar de uma forma totalmente diferente tudo que eu via e tudo que eu sentia e a forma de sentir. Cada sentimento tem o seu lugar. Cada ponto que acontece tem onde você colocar aquele ponto. Nós não podemos tudo colocar na nossa cabeça de uma forma difícil, dolorosa, né? E deixar essa dor tomar conta. Que a maioria das vezes é isso que acontece. A gente pega a culpa, transforma ela em dor. E a dor, a gente só vai acumulando ela no nosso coração. Ah, porque só eu que faço isso, porque eu dou conta, tenho que dar conta de tudo. As coisas não são assim. E essa dor também, muitas das vezes a gente chora, a gente sente uma dor gigantesca, mas a gente tem que saber o que fazer com ela. E eu admiro as pessoas que conseguem pegar essa dor e transformar em motivação para continuar. É o que eu tenho colocado em prática todos os dias. Porque dói às vezes, a maioria das vezes, ver o filho chorar. Mas o como é necessário para o seu crescimento e desenvolvimento perante uma criança que tem muita dificuldade com frustração, com não. Às vezes eu sou rígida com coisa que não precisa. Mas aí eu comecei a aprender a ponderar. E tudo foi um processo de aprendizagem. Então, um recado que eu venho trazer aqui para vocês, mãe, não carrega a culpa para a vida inteira. Os problemas que você consegue resolver em 10 minutos, você resolve. Agora, os problemas que você não consegue resolver em 10 minutos, não carregue por 10 horas. Não leve para a sua vida, não leve para o seu coração. Então, é essa mensagem que eu quis hoje aqui trazer para vocês. Para vocês aprenderem, né, reconhecer os seus sentimentos, colocar no lugar certo e saber que a vida de todo mundo tem muita culpa, tem muito medo, tem muita dor.
Mas o diferencial que as pessoas fazem, principalmente as mães, é o que elas fazem com essa dor. Olha ao seu redor, quantas mães hoje em dia você pode usar como exemplo em relação a isso. Que elas são motivadas pelas dores, por mais que elas passaram coisas terríveis, e elas estão lá firmes e continuando. Então a gente tem que pegar essas pessoas sim como exemplo para moldar também a nossa vida. Para a gente poder entender que nós também conseguimos. Não quer dizer que se uma pessoa conseguiu, eu consigo. Cada um tem a sua forma de lidar. Cada casa funciona de uma forma. Mas nós podemos sim pegar o exemplo de uma pessoa e transformar em motivação para a gente conseguir, mas da nossa forma. Não fazer da mesma forma que a outra pessoa. Mas é isso, meu recado é esse. Se fez sentido para você esse vídeo, se você acha que tem alguma mãe que se sente muito culpada por trabalhar fora de casa e ter a maternidade, né, e acha que deixa os filhos de lado, mande esse vídeo para ela. Talvez faça sentido para ela e possa acalentar o coração dela.